Vamos resolver exercício. O C100, gente, é a atual FUVEST, tudo bem? Ele virou a Carlos Chagas, que hoje virou a FUVEST. Vamos lá, vamos responder esse exercício. Ele colocou ali uma oração, tudo bem? E ele colocou ali o que completa corretamente os espaços, as lacunas desta oração. E o que a gente pode observar? A primeira lacuna é com o verbo fazer. A segunda lacuna, ele já indica em todas as alternativas que é com o verbo haver. E a terceira lacuna é com o verbo existir. Tudo bem? Vamos lá. Já anos, neste local, árvores e flores. Hoje, só ervas daninhas. Então, vamos lá. Eu tenho que encaixar o verbo fazer aqui, e eu entendi que aqui, ó, ele indica tempo corrido. Tempo corrido, tudo bem? Se ele indica tempo corrido, eu já sei que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Nós estudamos isso no começo da nossa aula hoje. Então, já faz, certo ou errado? Já faz anos, tudo bem? E aqui, preencham para mim. Olha lá, só por completar ali o primeiro já faz anos, a gente já elimina a, que tem fazem, já elimina a B, que tem fazem, e já elimina a C, que tem fazem também. Como que fica? Haviam árvores, árvores e flores é sujeito dessa oração, gente? O verbo haver está no sentido de existir. Como que ele tem que ficar? No singular ou no plural? No singular, né? Se ele está no sentido de existir, então havia neste local árvores e flores, ou seja, árvores e flores é o objeto direto do verbo haver neste caso. Hoje, só existir ervas daninhas. O verbo existir, ele é impessoal? Não, professor, ele não é impessoal. Então, se são ervas daninhas, e isso está no plural, o verbo existir vai para o plural. Então, existem. A alternativa correta, D. César Granhill. Tendo em vista as regras de concordância, é sempre assim que eles colocam, hein, gente? Tendo em vista as regras de concordância, dane-se qual é a regra de concordância que ele está falando, você vai ter que descobrir na hora. Assinale a opção em que a forma verbal está errada. Lembra que eu falei para vocês? Tendo em vista as regras de concordância, prestem atenção, ele quer saber sobre concordância, ele não falou se é verbal ou nominal, mas, obviamente, eu coloquei aqui algo voltado à regra verbal. Assinale a opção em que a forma verbal, então a gente já entende que é concordância verbal, está errada. Ou seja, lembra que eu falei grifem as palavras negativas do enunciado? Por quê? Porque às vezes você vai ficar procurando lá a resposta e a resposta tá ali. Você fica assim, ah, mas essa tá certa. Essa tá certa também. Essa aqui também tá certa. Gente, não tô entendendo. Presta atenção, ele não está buscando as certas, ele está buscando a única que está errada. E às vezes ele está buscando a única que está certa. Por isso que tem que grifar essas palavras-chave do enunciado, tudo bem? Vamos lá. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. O que a gente tem que fazer? A gente percebe que o verbo está no começo do período. O que eu sempre indico a vocês? Façam a ordem correta, coloque a oração na ordem direta, tudo bem? Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem existem na atualidade. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Logo, ele está concordando com os tipos de inseticidas. Se inseticidas, que é o nosso núcleo, está no plural, vocês estão entendendo, gente? O verbo concorda e fica no plural. Então, esta alternativa está correta. Então, não é a nossa alternativa, porque a gente está buscando a errada. B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Os defensivos agrícolas à base de DDT podem provocar sérias lesões hepáticas. Gente, coloquem sempre o sujeito antes. Eles fazem dessa forma para confundir mesmo. Então, o seu papel é fazer o quê? Coloca o sujeito antes do verbo para ver se a concordância está correta. Então, olha lá.
Quem que é o sujeito aqui? Os defensivos agrícolas. Quem que podem provocar sérias lesões hepáticas? Os defensivos agrícolas. Está no plural o nosso sujeito, logo podem provocar e fica no plural. Olha lá, verbo auxiliar mais verbo principal. Alguém tinha perguntado como que eu sei qual é o auxiliar e qual que é o principal. Olha só, o auxiliar sempre vem antes do verbo principal, beleza? E é sempre o auxiliar que faz a concordância. O verbo auxiliar está aqui no plural, concordando com defensivos agrícolas. Então, essa está correta. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Vamos colocar na ordem direta. O que faltam aos países subdesenvolvidos? Qual que é a resposta, gente? Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Qual que é o sujeito do verbo faltar? Uma legislação. O que faltam? O que falta aos países subdesenvolvidos? Uma legislação. Então, aqui a gente percebe que o sujeito está no singular, porém o verbo está no plural. Acho que encontramos a nossa alternativa. Por quê, gente? Porque o correto seria uma legislação falta. Uma legislação falta. Porque aqui está no singular, então o verbo tem que concordar e ficar também no singular. Vamos deixar aqui essa alternativa. Ó, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Olha o tamanho, né? Eles sempre fazem orações, períodos bem grandes, para que a gente fique confuso no meio do caminho. O que persistem por muito tempo no meio ambiente? Faça a pergunta para o verbo para você descobrir quem é o sujeito. Ó. Os efeitos nocivos dos inseticidas. Então, os efeitos nocivos é o nosso sujeito, logo o verbo tem que ficar também no plural. Ó. Efeitos nocivos está no plural e o verbo tem que ficar no plural. Está correto, tudo bem? Temos a concordância correta. Última. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Difícil, né? Esse, né, gente? Várias palavras aí de química, de cocaína, não tem coisa nenhuma. Olha lá. O que possuem elevado grau de toxicidade? Estou fazendo a pergunta para o verbo. Os defensivos do tipo fosforado. E esse jogo da banca de ficar colocando palavras complexas, sabe? De colocar termos mais técnicos, faz parte do jogo da confusão. Tudo bem? Eles poderiam elaborar orações muito mais simples, mas eles não querem. Eles querem fazer dessa forma para justamente você não achar onde está o sujeito, onde está o predicado, quem é o sujeito e se vai concordar com aquele verbo. Então, ó, quem possui elevado grau de toxicidade? Os defensivos do tipo fosforado. Os defensivos é o nosso sujeito. Então, a gente tem um núcleo do sujeito aqui que é defensivos. Então, possuem está no plural, concordando com defensivos. Logo, está correta. Qual é a alternativa? C. FUVEST. Professora. Indique a alternativa correta. É só isso, assim, é só para acabar com a tua raça. Indique a alternativa correta. Ele quer a correta. Significa que eu tenho várias erradas, tudo bem? E você vai indicar para mim qual é a correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Observem que todas têm partícula C. Todos têm partícula C. Qual que é o seu papel agora? Você vai ter que saber se é apassivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. Se ela é partícula apassivadora ou se é um índice de indeterminação do sujeito. E se for partícula passivadora, você vai lembrar que o verbo é transitivo direto, tudo bem? O verbo é transitivo direto, logo o verbo concorda com o sujeito, porque tem sujeito. Mas se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo é transitivo indireto, o verbo é intransitivo ou o verbo é de ligação. Logo, você não conjuga o verbo, ele sempre deve ficar na terceira pessoa do singular. O que é o verbo do a? O que é o verbo do a? Ele é um verbo de ligação, ele é um verbo transitivo direto, indireto. O verbo tratar ali, o que ele é? Ele é um verbo o quê? Verbo transitivo indireto. Logo, aqui nós temos um índice de indeterminação do sujeito.
Se é índice de indeterminação do sujeito, este verbo não pode ficar no plural. É por isso que essa alternativa está errada. O correto seria tratava, 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 sem esse M aqui, para que ficasse correto. Tudo bem? Tratava-se de questões fundamentais. Ponto. Mandaram muito. Letra B, é um verbo transitivo direto? É isso mesmo. Eu tenho um verbo transitivo direto, logo, ali nós temos uma partícula apassivadora. Apassivadora. O verbo poderia ficar no singular? Neste caso, poderia. Se o sujeito, que é terrenos no subúrbio, estivesse no singular. Mas nesse caso, terrenos está no plural. Logo, qual que seria o correto? Compraram-se. O verbo no plural para concordar com o sujeito. Terrenos no subúrbio foram comprados. Essa seria a voz ativa desta oração. Letra C, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Logo, nós temos aqui um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho um sujeito indeterminado, este verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Eu não posso conjugar. Então, o correto seria precisa-se de datilógrafos, porque neste caso nós temos um sujeito indeterminado, o verbo não pode ser conjugado. Letra D. Por que a letra D está correta, gente? Que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo direto, partícula apassivadora. Logo, nós temos sujeito, o sujeito é ternos. Se ternos está no plural, o verbo tem que ficar no plural e está correto sim. Letra E, por que a letra E está errada? Verbo transitivo indireto, logo nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Se nós temos um índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Logo, não pode estar aqui no plural, né? Esse M não poderia estar ali, porque ele deixa o verbo no plural. Então, é obedecer-se aos severos regulamentos. Então, nós temos um objeto indireto aqui, né? Não é direto, indireto. E aqui nós temos um verbo transitivo indireto também. Aí vocês viram para mim e fala que a FUVEST é difícil. Obedecer-se aos severos regulamentos, assim que seria o correto. Então, o verbo transitivo indireto precisa de preposição. Temos aulas aqui no canal que tratam somente sobre isso. Eu tenho uma aula aqui no canal que é aula de objeto direto e indireto. Eu tenho uma outra aula aqui no canal que é transitividade verbal, que eu explico o que é verbo transitivo, intransitivo, bitransitivo. Gente, um beijo carinhoso, bons estudos. Tchau!